Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa coelha de feltro 3D. Ela é articulada, fica em pé e sentadinha. E é claro, eu vou usar os feltros maravilhosos da Mevi estampados. Quer aprender? Então vem comigo! Bom, aqui eu já tenho todas as partes cortadas e separadas. As orelhas, a manta, o feltro rosa, com a parte, que é a parte de dentro da orelhinha, os bracinhos, as perninhas, o fundo do pezinho e o papelão da sola do pezinho. Aqui é o rostinho, a parte da frente, e a cabecinha, né, a parte de trás. E esse é o corpinho e nós vamos costurar essa parte de baixo. Eu vou começar pela orelha. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a parte branca da orelhinha e a parte rosa. Vou centralizar e vou colocar um pouquinho de cola só para não sair do lugar na hora de casear. E eu vou casear na máquina. Não precisa passar muita cola, tá? Só um pouquinho. Só para ficar firme e não sair do lugar quando a gente fizer o caseado. E agora é só casear em toda a volta. Sem colocar a parte de trás ainda, tá, pessoal? É só a parte da frente mesmo. Só para fazer o aplique do centro da orelhinha. Eu tô usando o ponto 12, que é o ponto caseado. E o tamanho dele é o 3,5 por 3,5. Prontinho, e ficou assim os pontinhos. Fica bem certinho. Agora sim, eu vou colar no feltro a manta. Essa manta que eu estou usando é a R1. Vocês podem usar a que vocês preferirem. E eu não colo ela no feltro com ferro, porque tem algumas mantas dessas que quando você passa o ferro, ela parece que encolhe, fica bem fininha. Então eu prefiro colar com cola de silicone mesmo. E também não precisa passar muito, tá? É só uns pinguinhos, só pra segurar mesmo no feltro. E agora nós vamos casear em toda a volta da orelhinha. Vou dar aquela acelerada básica no vídeo, senão vai ficar muito grande. E estão prontas as orelhinhas. Agora eu vou fazer os bracinhos. E na parte de trás eu fiz um cortezinho pequeno para poder colocar o enchimento. Então eu dobro e dou um pique, não precisa ser muito grande. Aí agora eu posso casear em toda a volta e depois encher por esse espacinho que ficou aberto. Agora eu vou colocar o enchimento.
Eu uso uma pinça para enrolar e aí facilita na hora de colocar o enchimento nas partes pequenas. E com o auxílio de um palitinho, eu empurro para acertar o enchimento dentro da peça. E eu coloco bastante enchimento para ficar bem durinha. E se vocês estiverem escutando barulho de motor de fundo, é porque eu moro ao lado de uma oficina de motos. Então daí vocês tiram, né? Imagina o barulho. E agora que o bracinho já está bem cheinho, eu vou dar uns pontinhos para fechar. E essa costurinha não vai aparecer, né? Porque vai ficar para o lado de dentro do corpo. E estão prontos os bracinhos. Agora nós vamos fazer a perninha. Primeiro eu vou colar a sola do pezinho e depois eu vou casear a parte da frente e a parte de trás, deixando a parte de baixo aberta para colocar o enchimento e por último casear a solinha. Então eu passo cola de silicone no soladinho de papelão e enquanto seca, agora eu vou casear a perninha. E agora vamos colocar o enchimento na perninha. Agora eu vou posicionar a sola e vou casear em volta do pezinho. E essa parte eu faço à mão, porque não dá para fazer na máquina. Mas essa coelhinha dá para fazer toda à mão, se você preferir. Porém, fazendo a máquina é bem mais rápido, né, pessoal? A gente consegue produzir bem mais, né? E bem mais rápido. E agora que eu já tô acabando de casear, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento pro pezinho ficar bem durinho, para poder sustentar o corpinho de pé.
E estão prontos os pezinhos. Agora vamos fazer o corpinho. Primeiro eu vou costurar essa parte de baixo que está aberta e eu vou costurar com o ponto reto pelo lado avesso do feltro. E essas costuras que eu faço pelo lado de dentro, eu deixo somente meio centímetro, tá, pessoal, de distância. É bem na beiradinha que a gente costura. E agora a gente desvira e vai ficar dessa forma as duas partes do corpinho. Porém, nós vamos colocar do lado avesso novamente. E aí vamos colocar o lado direito com o direito do feltro. E vamos alfinetar e casear toda a volta do corpinho. Nessa parte eu vou deixar só a parte de cima aberta para poder colocar o enchimento. E aqui eu vou costurar também com o ponto reto pelo lado de dentro, com a margem de meio centímetro. Agora eu vou desvirar para colocar o enchimento. E não economizem no enchimento, tá, pessoal? Coloquem bastante, porque a peça fica mais bonita, fica mais cheinha e mais firme. Se colocar pouco enchimento, ela fica murcha, fica mole e entorta a peça. Agora que já está cheio, eu vou fechar usando o ponto invisível. Eu entro e saio na parte de baixo. E aí na mesma direção eu entro e saio com o ponto na parte de cima. E vou fazendo isso até o final e depois é só puxar, que aí os pontos dobram o tecido para dentro, né? Dobram o feltro para dentro e fica a costura embutida. E como o feltro é mais durinho do que o tecido, na hora de puxar, se formar uns gominhos, é só empurrar eles para o lado de dentro com a agulha para acertar e a costura ficar escondidinha. Daí é só puxar e arrematar. E o corpinho já está pronto e ele vai ficar nessa posição, com a parte mais pontudinha para trás e a parte menor é a barriguinha, fica pro lado da frente. Agora eu vou costurar a cabecinha. Eu vou costurar primeiro a parte da frente do rostinho. Eu vou costurar também pelo lado de dentro, né? Pelo lado avesso do feltro. E eu vou começar pela parte de baixo. Eu não costurei até o fim, eu deixei a pontinha, olha, abertinha, porque é a parte onde vai encontrar com a parte de trás.
para fechar a cabecinha. Quando a gente desvira, fica assim, essa parte do biquinho, né, onde vai ficar o focinho. E agora eu vou costurar a parte de trás da cabeça. É da mesma forma que eu costurei a parte da frente, eu costuro também só um lado, para depois unir com a parte da frente. Agora eu vou desvirar a parte da frente do rosto para poder posicionar a orelha na altura que eu quero. E eu vou alfinetar na posição que vai ficar quando eu costurar com a parte de trás da cabecinha. Posiciona certinho e ajeita as duas partes. E aí agora eu pego a parte de trás da cabecinha, coloco por cima e vou alfinetar também, fazendo como se fosse um sanduichinho, com a orelhinha por dentro. Daí a gente ajeita e vai alfinetar toda a volta da cabeça. E cuidado para não pegar a parte da orelha junto. Se precisar, dobra um pouquinho a orelhinha para afastar ela da bordinha onde a gente vai costurar. E agora eu vou costurar em toda a volta. Agora, com cuidado, nós vamos desvirar a cabecinha e colocar o enchimento. Antes de encher, nós vamos primeiro fazer o rostinho. Eu vou marcar com a caneta de CD aonde eu quero que fique os olhinhos. E aí eu vou fazer um furinho usando aquele aparelhinho de desmanchar casa para encaixar o focinho. Eu vou usar aqueles focinhos de plástico. E para prender o focinho e os olhinhos a gente usa essas travinhas que já vem, né, com o olhinho, com o focinho. Agora eu vou furar também a parte que eu marquei os olhinhos para encaixá-los.
Agora, usando linha de bordado preta, pode ser linha de crochê também, eu vou fazer os cílios e a sobrancelha da coelhinha. E agora vamos encher a cabecinha com bastante enchimento. Pode colocar bastante fibra para a cabecinha ficar bem durinha, tá bom? Agora nós vamos costurar a cabecinha no corpinho, lembrando que a parte maior é virada para trás, que é o bumbum da coelhinha, né? E vamos centralizar a costura e novamente usando o ponto invisível, nós vamos prender a cabecinha no corpo. Agora nós vamos costurar as perninhas no corpo. Primeiro eu vou alfinetar um lado para não sair do lugar quando eu estiver costurando pelo outro lado. E eu vou usar aquelas agulhas grandes próprias para fazer corpo de boneca. Vou costurar usando linha de pipa, tá, pessoal? Que é mais grossa. Dá pra puxar e não rebenta quando você movimentar os bracinhos. Se você não tiver linha de pipa, eu aconselho usar a linha de crochê, que é mais grossinha. Daí a gente atravessa o corpinho, entra de um lado, sai do mesmo lado. O espacinho que deixa entre um furinho e o outro é mais ou menos 1 centímetro. E aí a gente puxa a linha e amarra. Antes dá uma conferida para ver se vai ficar de pé, se tá certinho na mesma altura. Se tiver certinho, aí pode dar um nozinho e passar a mesma costura novamente para reforçar. E agora, olha, as perninhas estão articuladas. Você pode colocar a coelhinha sentadinha ou de pé, como você preferir. Agora nós vamos fazer o vestido. Eu estou usando o feltro da Mevi, aquele de estampa de cupcakes. E eu cortei 15 centímetros por 70.
Agora eu vou fazer a barra do vestidinho usando essa fita pompom, mini pompom, né? Amarelinha. E eu vou costurar ela na bordinha, na parte de baixo, usando o ponto reto. Eu alfinetei para não sair do lugar na hora de costurar. E faz a costura bem em cima, tá? Eu até troquei o pezinho, coloquei o pé de zíper, que ele costura mais na beiradinha. E vai ficar assim a bordinha do vestido. Agora nós vamos unir o lado direito com o direito, nas laterais. E vamos costurar para fechar o vestidinho. Agora, novamente com a linha de pipa, eu vou fazer uma costura usando o ponto alinhavo em toda a parte de cima do vestidinho para franzir ele, né? E depois de franzir, a gente puxa e abre para poder vestir na coelhinha. Daí a gente vai puxar até em cima no pescocinho. Ele vai ficar um vestidinho bem rodado. E vamos amarrar na parte de trás da cabecinha. Agora eu vou costurar os bracinhos da mesma forma que eu costurei as perninhas. Porém, agora vai ser por cima do vestidinho. Daí você ajeita direitinho e coloca certo para ficar retinho dos dois lados. Agora, nos bracinhos, eu vou colocar 2 botões. Eu tô usando os botõezinhos da Wickable. E eu vou fazer o mesmo processo da costura, porém eu vou entrar pelo lado de baixo do bracinho, né? Passo o botãozinho. E vou lá do outro lado. Passo nos 2 furinhos ali do botão, do primeiro. E aí nos 2 furinhos do outro. Volto pelo mesmo lugar onde eu passei a primeira costura e amarro para prender os botões.
E a nossa coelhinha já está quase pronta. Agora nós vamos para o acabamento. Eu vou amarrar no pescocinho dela uma fitinha. E com a mesma fita eu vou fazer um laço para colar. Vou fazer um lação para colar na frente. A fitinha que eu passei no pescoço dela, eu só dei um nozinho e cortei o excesso. E agora eu vou fazer o laço. Agora eu vou fazer a bochechinha rosadinha da coelha. E eu vou usar a tinta de tecido rosa chá. E eu não coloco direto no rostinho. Eu molho só a pontinha do pincel, tiro o excesso num pedacinho de feltro. E aí passo só o pincel sujinho na bochechinha dela, fazendo movimento circular. Pra ficar o efeitozinho do blush. Eu prefiro usar a tinta de tecido porque o blush mesmo de maquiagem, só de tocar no feltro assim, ele já vai saindo. Agora eu vou usar o feltro de laço pronto, da Mevi. E vou montar o lacinho. É bem fácil, só unir as pontinhas, colar nessa outra partezinha que vem a parte de trás. E o pedacinho no meio que forma o lacinho. Esse feltro de lacinhos, ele também vem flores e folhas. Ele é lindo, vem várias opções. Vem as rosinhas para você cortar e montar. E pode ser cortado à mão ou pode cortar na Scancut, como vocês preferirem. E eu acredito até que na Scancut fica bem melhor porque fica mais preciso o corte, né? Fica mais certinho. Principalmente o das rosinhas, que são enroladinhas, né? Tem um monte de voltinhas. E aquelas voltinhas para cortar com a tesoura dá um trabalhão. Agora eu vou colar ali no meio do lacinho um botãozinho de cupcake da Wickable. Para dar um charminho. E esse lacinho pequenininho eu vou colar na orelhinha da coelha. E a orelhinha você pode deixar as duas em pé, ou se quiser pode dobrar uma e colocar um pinguinho de cola para ficar meia caidinha, igual eu deixei. Bom, então ficou pronta a nossa coelhinha, pessoal. Ela fica de pé, fica sentadinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, comenta aí o que vocês acharam. E os moldes vão estar disponíveis no link na descrição do vídeo, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau!